Bom dia a todos. Vamos então começar com uma oração. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade que nos dás de estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos humildemente, Senhor, Teu Espírito a nos ensinar, guia nossos passos, nossa mente agora, seja o nosso professor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Eclesiastes 12, verso 7, nós paramos. Esse é um verso bem interessante, nós já demos uma olhada em outros momentos. Eclesiastes 12, verso 7. Quem gostaria de ler aí? Pode ler, Odete. Posso? Tá bom. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. E agora, verso 8 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Pode ler, Julita, o verso 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Obrigado. Então, o que nós vemos aqui? Como que foi que Salomão agiu? Ele ensinou a sabedoria. Verso 7, então, nos está explicando a respeito da verdade, porque a sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é afastar-se do mal, como nós já vimos, né? Tanto em Jó, Salmos, Provérbios. O temor do Senhor é amar a Deus também. Em Deuteronômio lá nós vemos. Então, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que nós somos? Nós somos espírito ou nós somos pó? Nós somos pó, né? Isso aí. Porque o espírito é de Deus. Vamos ver agora um texto que fala sobre isso, João 4. Vou pedir para cada um ler um texto aí, se todos que quiserem participar. Vamos ver quem gostaria de ler. Luiz, pode abrir para nós João 4, verso, se não me engano, 24. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Obrigado. Então, olha só, Deus é espírito. Nós somos pó. Quem disse isso? Deus. Onde que Deus disse isso? Gênesis capítulo 3. O verso, deixa eu ver aqui, 19. Claudina, se consegue ver para nós? Gênesis 3, verso 19. Vamos ver. E outra pessoa, vou ver aqui. A Raquel. A Eliane, na verdade, desculpa. Depois da Raquel. Eliane, puder abrir Gênesis capítulo 15. O verso... Na verdade, é depois. Deixa eu só achar.
De Gênesis 18, verso 27. Eliane, daí pode abrir. Gênesis 18, verso 20. Pode ler, Claudina, o Gênesis 3, verso 19. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. Muito obrigado. Interessante sua versão, que ela coloca o significado de pó, é o pó da terra. Em outras versões a gente consegue ver um pouco melhor isso no verso de Gênesis 2:7, né? Que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E o soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse fôlego de vida também pode ser traduzido como o espírito. E o homem foi feito alma vivente. Então, quando o homem tem vida, quando ele recebe esse fôlego de vida, ele recebe um pouco ali, né, da energia de Deus, do Espírito de Deus. Recebemos uma fagulha do Espírito de Deus, pode-se dizer. Que é infinito, né? Ele em si, Deus em si é infinito, nós recebemos uma pequena porçãozinha. E, agora, Gênesis capítulo 18, verso 27. Pode ler, Eliane. Disse mais Abraão: Eis que me atrevo a falar ao Senhor, e eu, que sou pó e cinza. Obrigado. Olha só como Abraão se considerava. Ele não se considerava um Deus, alguém imortal, alguém que... Não, ele é pó e cinza. Eu sou pó e cinza. Só estou vivo por misericórdia de Deus. Senão eu não estaria nem vivo. Aí quando nós voltamos, né, lá o texto que nós lemos em João 4, verso 24, de que Deus é Espírito. Vou pedir agora para Raquel poder abrir para nós 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 16. Antes de Hebreus, 1 Timóteo 6, 16. 15 e 16 pode ler, na verdade. A qual, no tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto, nem pode ver, ao qual seja honra, poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo, né? Isso aí. Então aqui está falando o quê? O único poderoso, né, Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Está se referindo aqui a Deus. Deus é o único Senhor, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem ele só a imortalidade. Olha só. Então somente Deus possui a imortalidade. Somente ele. Ninguém mais possui imortalidade. Em si mesmo, somos mortais. Todas as criaturas não têm a imortalidade, assim, como algo que seja delas, assim, por direito, que elas sejam imortais. Não. Sim, se nós nos afastarmos de Deus, nós perdemos isso. E foi o que aconteceu com os seres humanos. Depois que eles quebraram a lei de Deus, trouxeram morte sobre si. Outros textos na Bíblia falam que a morte entrou no mundo por causa de Adão, do pecado de Adão. E por meio da morte, então, de um substituto, Jesus Cristo, veio a esperança de vida eterna novamente em Jesus. Então, o que nós percebemos? Voltando lá para Eclesiastes 12, que o espírito do pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o Deus. Deus é espírito. Isso que volta para Deus não é o que muitas pessoas imaginam, né? O espírito como algo separado do corpo, como uma alma desencarnada, como a consciência, a pessoa em si está agora separada do corpo e está consciente, está sabendo de tudo que está acontecendo. Nós estudamos aqui em Eclesiastes. Vou pedir para a Ivete poder ler para nós Eclesiastes 9, no verso 5. Depois a
a Gláucia também puder abrir Eclesiastes 9, verso 10. 5 e 6 pode ler, Ivete. Eclesiastes 9, 5 e 6. Vamos lá. 5, 6. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Muito obrigado aqui. Então, olha só. Quem morreu não sabe de coisa nenhuma. O verso 5 fala. A memória está entregue no esquecimento, ou seja, o seu amor, ódio, amor, algo bom, ódio, algo ruim, inveja, pereceram. Não tem parte alguma, ou seja, eles não participam, não sabem o que está acontecendo. Para sempre. É interessante nós percebemos a mentalidade judaica, a mentalidade do povo hebreu, para escrever a Bíblia e algumas expressões. Então aqui, para sempre deles, é diferente do nosso para sempre, que não tem esperança de mudar. Para sempre deles é para sempre enquanto dure. Dá para dizer assim. Por exemplo, o que quer dizer isso para sempre? Que é algo que nós não conseguimos mudar. Então, você morreu, você nunca vai conseguir sair daquela situação por você mesmo. Então, é para sempre. É algo eterno. A menos que alguém que seja acima do que isso, Deus, alguém que seja eterno, ele mesmo intervenha. E por isso que a esperança de ressurreição é somente por causa de Deus, não é porque tem algo que eu mereça. Não, nós não merecemos, a gente merece a morte mesmo. Porque nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Mas aí em Jesus nós temos a esperança da vida eterna, porque Jesus pagou o preço do pecado, o preço da morte eterna. Então que vamos agora, o verso 10, Gláucia, pode ler. Bom dia. 9 e 10, né? Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Obrigado. Então, olha só. Devemos fazer o nosso melhor hoje, porque na sepultura, no além, né, no cemitério, debaixo da terra, na morte, não há obra, não há projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos ver aqui. Cíntia, você consegue ler ou está ocupada hoje? Só daqui um pouquinho mais. Beleza. Aí depois se quiser ler, você pode avisar. Por enquanto vamos deixar aqui. Eu tenho um salmo muito interessante, se todos quiserem abrir, voltar um pouquinho, deixa marcado o Eclesiastes. Salmo 146, verso 4. Verso 13 e 4, na verdade. Diz assim, ó. Salmo 146, verso 13 e 4. Não confieis em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai-lhe o espírito, olha só. Volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. O que volta para a terra? O pó, porque é pó. Nós lemos lá, em Eclesiastes 12. Então, o que acontece quando sai o espírito? Os pensamentos perecem. A minha tradução coloca assim, pensamentos. Em outras traduções trazem outras palavras, mas é interessante. E assim, no original, o significado é isso. É o pensamento, o raciocínio, o entendimento da mente, né? Ou Qual seja, livro eu posso ler? já pode ler agora? Sim. Então, você pode comparar para nós aqui o Salmo 6, o verso 5. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Eu tinha anotado. É isso aí. Salmo 6, 5.
E tem um outro texto também, Salmo 115, 17, que eu vou ler aqui, ó. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Não há conhecimento. Não há louvor a Deus na morte, porque não sabe coisa nenhuma. Pode ler Salmo 6, 5. 6:5. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer. De tanto. É para continuar? Aí já tá bom. Ah, tá. No caso, são os vivos que louvam os vivos. Os vivos que, no caso, que gemem, né? Que passam por tristeza, dificuldades. Os mortos estão dormindo. E qual é a condição dos mortos, especialmente aqueles que morrem no Senhor? Vamos voltar agora novamente. Claudina, se você puder abrir para nós Apocalipse 14, verso 13. Apocalipse 14, 13, então vai nos colocar qual é a condição. 14, 3? 13, 1, 13. 13. Apocalipse 14, 13. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isto, felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão no seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Muito obrigado. Então, são felizes aqueles que, bem-aventurados, felizes, os mortos que desde agora morrem no Senhor. Interessante, na tua fala, no serviço do Senhor. Então, os mortos estão numa condição de descanso. Estão felizes, sem sentir essa felicidade, mas é bom, o estado deles é de descanso, estão dormindo. Assim como é bom nós pegarmos e dormirmos, né? E tem muitas noites que a gente dorme, a gente não sente nada, a gente não escuta nada, não vê nada. É muito bom um descanso, né? Quem fica triste é quem está ao redor, né? E aí tudo isso, então, ó, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Deus é espírito, nós não somos espírito, nós somos pó. Eclesiastes 12, 7 coloca bem claro, nós somos pó. E quando esse espírito volta para Deus, os nossos pensamentos não vão lá ficar com Deus, né, louvando a Deus, ou... Não, a gente para de pensar, a gente para de ver as coisas, a gente para de existir. Só existimos nos registros de Deus para que um dia Ele volte a nos reconstruir. Interessante isso. E Deus, no caso aqui, como nós vemos, né? Ele é a fonte da vida. Se a gente escolhe se desligar de Deus, o resultado é a morte. Então, por isso, o para sempre, como nós vimos lá, o resultado da morte para nós é para sempre. Mas é enquanto dure, é a condição. E a mesma coisa o inferno, ele vai queimar para sempre, enquanto tiver algo para ser queimado lá. Depois o resultado é a destruição eterna, né? O resultado é para sempre, é eterno. Não vai ficar queimando eternamente, porque nós não somos imortais, nós somos mortais, né? E se nos separamos da vida, o resultado é a morte. É isso que significa a morte, né? O problema é que ultimamente tem se relativizado tudo. Então a verdade deixou de ser absoluta, e a verdade é absoluta. Jesus é a verdade absoluta. Só que nós temos que cuidar porque nós não somos donos da verdade absoluta. Então, muitas vezes o que a gente acha, o que a gente pensa, dificilmente é a verdade absoluta. É o que Deus pensa, o que Deus fala, que é a verdade absoluta. Pode falar, Ivete. Então, aquela expressão que a gente ouve muito e muitas vezes a gente diz que quando uma pessoa morre, ela está junto de Deus, ela foi para... Ela está lá com o Deus, né? A gente diz muito isso, ouve. Então, é uma expressão totalmente errada, né? Porque eles não estão juntos de Deus. Exatamente. A pessoa está descansando, está inconsciente. Por isso que vai existir a ressurreição. Se já estivesse junto de Deus, não precisaria, então, a ressurreição para ir, né? Tá tipo num depósito, né? No depósito a gente deixa aquelas coisas que a gente um dia vai usar. Isso aí. Interessante a analogia, é isso mesmo. Vai estar lá. E, então, uma analogia que eu gosto de entender isso é a lâmpada. Imagine que, assim, a nossa vida, a nossa consciência, os pensamentos, a nossa personalidade, quem nós somos é a luz. Algo que brilha, é a luz. Uma lâmpada está brilhando, está com a luz. Se você desliga a luz, a lâmpada, né? Você corta a eletricidade, você clica no interruptor e parou,
passar energia por ela, a luz deixa de existir. A luz não saiu voando por aí e foi lá longe, ficar brilhando em algum lugar longe, não. Ela deixou de existir, porque a energia parou de passar lá. Energia aqui pode ser associada ao espírito. Então, Deus é espírito, Deus é a fonte de energia, Deus é como se fosse, comparando, né, a central de energia lá que nós hoje temos aqui, é como se fosse a Celesc, né, ou a rede, a empresa, né, que tem as redes de eletricidade e tem lá as centrais de eletricidade. Tem uma fonte muito grande, inesgotável de energia lá. É quando essa energia é compartilhada um pouquinho para passar naquela lâmpada, a lâmpada tem que estar em perfeita condição, o estado, né? Usando aquela analogia da lâmpada, antigamente tinha o filamento tem que estar inteirinho. Se ele tiver quebrado, não importa se você coloca energia ali, não vai funcionar. Então, Deus é espírito. Quando a gente, digamos, morre e volta o espírito para Deus, é como se a energia para de passar por ali e volta para a central elétrica e a luz deixa de existir. Então, a vida deixa de existir. Ou quando a lâmpada quebra, mesma coisa. A energia vai parar de passar ali e a lâmpada vai ficar ali só uma estrutura inútil. Não tem utilidade. Assim como o pó. Qual é o valor do pó? Pó por pó, terra, né? Na sequência, Glaucia, se quiser comentar, pode falar. Os meus primeiros anos de vida, eu estudei numa igreja católica, igreja de irmãs. Eu não sei se aqui tem alguém que era católico ou não, mas tem aquela oração do credo apostólico, né? E daí lá fala, que eu lembro assim, até procurei agora aqui rapidinho, que coloca assim, creio, né, em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E daí, outro dia, falando com uma senhora que é católica, né, daí eu fui e coloquei, assim, o próprio credo apostólico, né, eu fui e falei para ela, assim, sabendo de algo que ela falava e que ela rezava, né, fala que Jesus vai retornar para julgar os vivos e os mortos, né, então os mortos não estão lá com ele, eles ainda vão passar por um julgamento, né, e como eles falam, rezam e não compreendem, né? E outro dia eu recebi a visita de uma amiga, que também é muito católica, e ela quis ir aqui em São Paulo, fica uns 100 e poucos quilômetros de onde eu estou morando, que é a Basílica. Aí eu fui e levei ela lá, né? E aproveitei para olhar tudo lá e conhecer. Qual não foi minha surpresa? Que eles estão reformando lá de novo, estão fazendo algo que está ficando simplesmente lindo lá, estão colocando cerâmicas, fazendo murais com cerâmicas, assim, uma coisa linda. E numa das faces que são 4 entradas lá na Basílica, né, fala exatamente sobre Jesus como a rocha. E daí eu pensei, gente, está aqui escrito na entrada da Basílica, e eles não conseguem identificar que Jesus é a rocha, e não Pedro, né? Então, como é importante a gente fazer isso que a gente está fazendo, de ler a Bíblia, e a Bíblia mesmo se interpretar, e a Bíblia mesmo nos mostrar o que ela quer nos falar, e não acreditar em homens, né? E não importa mesmo nós aqui, um pastor vir falar para a gente, né? A gente tem que estar pautada na palavra, e não em homens. Exatamente. Só compartilhando que também tem o próprio credo católico, né? Eu abri ali a oração do credo, e é isso mesmo, né? Que Jesus subiu, né, ao céu, está sentado direito de Todo-Poderoso, onde há vir julgar os mortos e os vivos. Daí depois continua, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A própria crença, né? Na ressurreição. Então, é aquela... A mentira tem perna curta, né? Mesmo se você tente colocar a mentira, em algum ponto vai aparecer que o erro existe, né? Tem algo errado ali, porque não é... Acreditam na ressurreição, mas ao mesmo tempo querem dizer que não, já está vivo, está lá, não morreu, na verdade. Então é uma incoerência. O Luiz, pode fazer seu comentário. Pode ativar o áudio daí, eu acho que... Eu queria fazer um comentário que o fôlego de vida, né, que vem de Deus, ele continua dando a autonomia de Deus, né, que é próprio Deus. Então, conforme você usou o exemplo aí da eletricidade, o que dá a identidade à pessoa é o pó da terra. Por mais que ela morra, ela se tornou pó, porque aqui diz aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o Hades, entregou os mortos que neles havia. Então, a identidade da pessoa é o pó. Por mais que ela virou pó, ainda é pó. Ou seja, Deus vai trazer aquela identidade da pessoa à existência novamente pelo poder dele de dar a vida, mas a identidade da pessoa ainda é pó. Então, não é o fôlego de vida. O fôlego de vida é a energia ali que Deus nos dá, né? Então, eu queria fazer essa colocação. Qual é o versículo que você citou? Apocalipse 20, verso 13. 1:13, né? Apocalipse 20, verso 1:13. Isso aí. E é interessante, bem interessante seu comentário, porque a energia, a mesma energia, se eu pegar ali numa local de uma lâmpada, eu coloco uma lâmpada que tem a cor amarela, vai a luz amarela. Daí eu coloco uma lâmpada que tem a cor azul, a luz vai sair azul. Depende da lâmpada em si, não é a energia que faz a diferença da cor da lâmpada, né? Isso aí. Vai fazer mais um comentário aí, Luiz, e aí depois a Raquel. E aí você vê que, alinhado com Eclesiastes 9, porque a pessoa ela não consegue mais, não tem nada, né? Já diz aqui na palavra de Deus, deixa aqui abrir a parte, que ele fala que para eles o amor e a inveja, muitos desapareceram, nunca mais terão parte de nada do que acontece, porque a energia ainda de Deus continua, mas a capacidade de raciocinar, ou seja, os cérebros, né, aquela ali totalmente desapareceu. Então, mas veja, a identidade da pessoa ainda está lá no pó. Porque é a mesma coisa, quando você vê um esqueleto, né, um cadáver, que ele vai se decompondo, mesmo assim você continua vendo as substâncias ali da pessoa existente, ou seja, a identidade está ali. Mas a capacidade de processar do raciocínio foi embora. Isso aí. Raquel, pode falar, fazer seu comentário. Voltando ao credo que a Glaucia comentou, não sei se é nesse credo mesmo que fala que depois de Jesus morto, desceu ao inferno. Acho que é interessante a gente explorar essa parte da palavra inferno, né? Ali a gente o irmão ali mencionou do Hades, tem outras versões que falam, que a gente leu, fala de Sheol, falando sobre morte, né? É bem interessante qual é o significado dessa palavra no próprio credo, ele está bem claro, só que às vezes a gente tem uma concepção totalmente errada, a humanidade tem, mas que foi trazido por amedrontamento, né, para colocar medo nas pessoas, nesse sentido, e não no verdadeiro significado dessa palavra. É verdade, exatamente isso é importante nós percebermos, porque a Bíblia, os tradutores acabaram de uma forma um pouco triste, né, traduzindo a palavra tanto em grego, Hades, né, como em hebraico Sheol, que são praticamente a mesma coisa, como o inferno. Então, muitas vezes no Antigo Testamento, lá que estava no hebraico, né, escrito originalmente, você vai ler inferno. E muitos pensam, o lago de fogo, né, que está queimando. No Novo Testamento, lá o Hades, o inferno, o lago de fogo que está queimando. Aquele texto que o Luiz abriu, em Apocalipse 20, verso 13, é bem interessante. Tá? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia.
Então, aqui na minha Bíblia, tipo, a morte e o inferno deram os mortos. Peraí, tem gente morta no inferno, mas o inferno é um local queimando, segundo a crença, né, e que nunca tem fim. Então, aqui a gente começa a perceber que, na verdade, seria sepultura. E o verso 14 deixa mais claro ainda, Apocalipse 20, 14, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, peraí, o lago de fogo não é o inferno? Como é que eu vou lançar o inferno dentro do inferno? Então, a gente percebe que a palavra ali, na verdade, para inferno, foi mal traduzida. Ela seria a sepultura. Então, a morte e a sepultura. Ou seja, quem está na sepultura hoje vai ser ressuscitado, vai entender por que não está salvo, nesse contexto aqui, né, do Apocalipse que está falando, e vai receber aí sim o castigo no lago de fogo. Esta é o quê? Daí logo fala no verso final do verso 14. Esta é a segunda morte. Ou seja, as pessoas morreram uma vez, ressuscitaram para ver o porquê não estão no céu, e recebem a segunda morte no lago de fogo. Ou seja, o lago de fogo vai trazer morte. Não vai trazer vida eterna de sofrimento. A Bíblia nunca falou isso. Então, Luiz, pode falar. Uma outra colocação que eu queria colocar, né, com relação desse versículo aqui 7, que nós, adventistas, é muito importante a gente firmar, porque no trimestre passado a gente estudou sobre a imortalidade, e você vê que no estudo da escola sabatina, mesmo os adventistas ainda estão com dúvida com relação a essa situação. E aí é compreensível porque a palavra de Deus diz que o Deus desse século entendeu segundo o entendimento de muitos. Então você vê, hoje a mídia, principalmente as crianças, elas estão sendo bombardeadas, todos os desenhos feitos da Disney e os outros, todos eles têm isso, de um espírito, de um fantasminha. Então, isso você vê, fica lá no subconsciente, né? A maioria dessas crianças, que o Espírito de Profecia diz, de 0 a 7 anos, forma a sua personalidade, e isso fica lá no inconsciente, e para a pessoa entender isso é extremamente complicado. Então, a não ser pelo poder do Espírito Santo, né? Então, a gente tem que entender que essa questão, se a gente não tiver firmado verdadeiramente na palavra, né, dar um sentido à razão da nossa fé, o que o Ellen White fala, né? Muitas das vezes nós seremos provados e deverão dar razão à nossa fé. A razão da nossa fé vai vir onde? Na palavra de Deus. Porque essa questão, inclusive no Eventos Finais, diz que uma das contrafações, principalmente do inimigo nos últimos dias, é a questão da imortalidade da alma, né? Exatamente, é um dos enganos de Satanás. Eu vou pegar aqui, tem um livro que nós estamos lendo aqui. Não achei aqui agora. Talvez esteja na mochila. Resgatado do Reino das Trevas. O livro do Guilherme Gabriel Estevão. Gabriel, na verdade, Guilherme Estevão. Guilherme Estevão. O Gabriel Estevão, de Angola. Ele é um angolano, assim, e não sei se eu já comentei aqui sobre ele. Tem o testemunho dele no YouTube, que ele conta, assim, mais resumidamente, mas aqui no livro ele conta a história dele completa. E ele nasceu já no meio satanista, ele já era descendente de duas famílias que tinham pactos, assim, satanistas, com Satanás e os anjos maus, e ele já nasceu como um prometido, assim, para servir um médium dos espíritos maus. Então ele, desde criança, ele foi educado pelos espíritos maus, e ele via os anjos. Eu não vou entrar em detalhes, tem muita coisa bem forte ali, bem terrível, que conta como é que acontece nesse mundo oculto, né, das trevas. Mas depois que ele começou a entrar em contato com a sociedade, a avó dele era uma curandeira lá da Angola. E muitas pessoas iam até ela dizendo, eu gostaria de ver meu parente falecido e tal. E os anjos maus, os espíritos, né, caídos, demônios, né, que estavam ali ao redor, que são anjos belos, mas que perderam, né, a habitação no céu e se corromperam e pecaram. Mas eles continuam tendo poderes, continuam tendo beleza, mas eles têm o poder de se transfigurar. Então, os anjos que estavam ao redor, eles se transfiguravam. E ele via os anjos ali se transfigurando na pessoa, na mesma aparência, na mesma tom de voz, sabendo as coisas, e falando com as pessoas que queriam, eu queria ver aqui o meu querido e tal, e daí ele se transfigurava. E aí, assim, as pessoas eram enganadas numa falsa realidade, uma falsidade, porque não era realmente a pessoa.
que estava ali. É o que? Um anjo caído que estava se passando por ela, estava se transfigurando na imagem daquela pessoa. E aí, assim, esse é um dos enganos que Satanás vai fazer em breve, né, que é um dito, é profetizado, que vai trazer pessoas queridas nossas, vão aparecer para nós, dizendo, eu vim lá dos mortos, eu voltei aqui para te dizer, daí vai falar um monte de mentira. E as pessoas que acreditarem nos seus sentidos, porque o que a gente vê, sente, toca, os sentidos vão apontar para uma coisa, e é como se fosse verdade. Se eu depender dos meus sentidos para dizer isso é verdade ou não, eu estou perdido. Assim como Eva dependeu dos sentidos dela para dizer, qual é o resultado de comer da árvore da vida? Da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade. E viu a serpente lá, a serpente estava falando, era ali, e ela estava comendo o fruto, ela viu e não estava morrendo. Então, peraí, se a serpente come do fruto e começa a falar, ela está recebendo poderes, né? Ela dependeu dos sentidos dela e não da palavra de Deus. Se ela tivesse confiado na palavra de Deus que disse, não comerás, né? Porque certamente no dia que comeres, certamente morrereis. Então, ela teria sido salva, porque ela confiou naquele que não erra, na palavra de Deus que não erra. Então, qual a nossa única segurança perante essa situação é crer no que acabamos de estudar, que os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se aparecer algum morto querendo falar alguma coisa para ti, em nome de Jesus, sai daqui, porque não é de Deus. É um anjo maligno que está tentando enganar. Então, agora vamos seguir aqui. Então, essa sabedoria que Deus nos dá, devemos o quê? Para ensinar ao povo, às pessoas. E foi isso que nós devemos pensar. Então, Salomão, para escrever Provérbios, Eclesiastes, ele não escreveu simplesmente, vou escrever uma coisa aqui sem aleatória, assim, não, ele esquadrinhou, ele compôs, ou seja, ele pensou, escreveu, teve trabalho. E, então, quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria, na minha versão diz. Então, quanto mais talentos Deus nos dá, mais deveres e obrigações nós temos de compartilhar e ajudar ao próximo. Se Deus nos deu algo muito bom, uma bênção muito grande, algo, não é para que eu seja melhor que os outros, não, é para que eu possa ajudar mais os outros. E agora o verso 10. Não sei se a Dani vai conseguir participar lendo. Se não conseguir, tudo bem. Sim, consigo. Quiser ler o verso 10? Eclesiastes 12, 10. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é retidão, palavras de verdade. Então, olha só. Devemos sempre, como lá Paulo diz, temperar a nossa palavra com sal. Colocar na medida certa, saber o quanto colocar, como colocar. Se você pega e coloca sal na comida assim, sem pensar, né, joga lá uma quantidade de sal. Geralmente vai dar errado, vai ficar salgado demais, vai faltar sal. Você tem que pensar, olha, quanto que ele vai, coloca, prova, vê se está bem, vai de novo, aos pouquinhos, com cuidado. Então, ele pensou, ele planejou bem para falar as palavras. Então, isso nós devemos fazer. Sabedoria é o que é? Ouvir mais do que falar, pensar antes de falar. Pode falar, Luiz. É só ativar o áudio. Eu alinhado isso, né, porque na minha versão, ela diz assim, procurou também encontrar as palavras certas, né? Então, acho interessante da forma que está na minha versão, que ele procurou também encontrar as palavras certas, e está alinhado com Eclesiastes capítulo 8, versículo 6. Porquanto há uma hora certa e uma maneira certa de agir para cada situação. Então, nós como cristãos somos desafiados, né, conforme você falou, a falar com as nossas palavras temperadas com sal. Por isso que quando a gente vê pessoas que estão no meio evangélico e ainda ela continua com o mesmo comportamento antes de conhecer Jesus, você vê que não está no Espírito Santo. Porque até o caso de João, né, que era o filho do trovão, depois ele passou a ser o quê? O apóstolo mais amado, né? Então você vê essa questão de a gente procurar, até como a gente vai, até o que a Ellen White fala assim, o mundo não está precisando de pregadores, mas está precisando de aqueles que vivam a verdade da forma como ela é.
Então, muitas das vezes, o nosso testemunho é mais valioso que as nossas palavras. Por quê? A gente sabe a maneira certa de agir, de se comportar, e também quando colocar as nossas palavras, né? Interessante, é isso mesmo. E comparando, né, com isso, João capítulo 14, verso 6. Se alguém souber de cor aí, quiser falar. João 14, 6. É o primeiro que achar aí também. Quiser ler. Pode ler aí. Deu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado, Glaucio. Então, olha só. Jesus disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ó, Jesus disse: eu sou a verdade. Quando a gente vê aqui que ele, no Eclesiastes 12:10, procurou o pregador achar palavras agradáveis, palavras corretas, e as escreveu com retidão, palavras de verdade. De quem que ele estava obtendo essa sabedoria? A própria verdade. Palavras de verdade. A gente pode substituir, então, verdade por Jesus. Palavras de Jesus, do próprio Cristo. Provérbios, capítulo 1, deixa bem claro isso, mano. E verso 11. Agora, vamos começar aqui de novo. Quem é a Cíntia? Gostaria de ler o verso 11, Eclesiastes 12:11. Que nós lemos na sequência ali. Vou ler aqui então, Eclesiastes 12:11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. Pastor com letra maiúscula na minha Bíblia está. Então, olha só. As palavras dos sábios são como aguilhões. Quem sabe o que é um aguilhão? É tipo um anzol? Se alguém souber um pouco diferente ali, que eu saiba, assim, aguilhão é uma ponta, como se fosse a ponta de uma lança, assim, algo pontudo e que era utilizado quando, digamos, tinha um animal, um boi, e aí um cavalo, algum animal, e você queria conduzir ele por um caminho, e daí ele começava a se desviar, você pegava aquela ponta, você estando assim, digamos, atrás, né, e dava uma cutucada nele naquele lado, daí ele sentia a dor ali e voltava para o caminho certo. O aguilhão seria uma ponta, assim, algo para... Então, a palavra... Ele diz aqui que é uma ponta de ferro que, fixada na extremidade de um bastão, é usada para picar bois. Isso. Obrigado, é isso mesmo. Então, vai usando com esse objetivo. Se a pessoa for maldosa, ela vai usar aquilo e ficar machucando, né? Mas se a outra pessoa, se a pessoa for bom, ela tiver um bom desejo, ela só vai usar aquilo quando necessário. Então, as palavras do sábio são como aguilhões. Talvez as palavras do sábio machuquem, mas tem um bom objetivo de guiar pelo caminho certo. Então, se você escuta uma repreensão, pode até doer, mas fique mais feliz com isso do que ficar ouvindo só elogios. Cuidado. E, como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias. Então, olha só como que é a palavra. A palavra, então, ela é pontiaguda, nós começamos a ver. Ela tem um poder de cortar, de perfurar e entrar fundo. E como que é isso? Hebreus capítulo 12. Agora nós não temos, creio que não temos mais muitos textos. Há muitos textos. Vou perguntar aí, quem gostaria de ler? Hebreus capítulo 4, verso 12, desculpa. Hebreus 4, 12. 4:12. Isso. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medula, e julga os pensamentos e intenções do coração. Obrigado. Então, a palavra de Deus ela é
como uma espada afiada, como algo muito pontiagudo que penetra até a divisão da alma e do espírito. E para discernir os pensamentos e as intenções do coração, ela é apta, olha só. Ela é habilitada, ou seja, ela consegue fazer isso. Algo que nós não fazemos. Não podemos fazer, né, por nós mesmos. Não conseguimos. Então, aqui nós vemos que as palavras, né, foram dadas pelo único pastor. Elas são um instrumento poderoso, que, se mal utilizado, pode causar muito dano. Pegar uma faca e dar para uma criança que não tem habilidade e diz, ó, faça aí o que você quiser com isso, mas ele nem sabe o que está, então já começa a fazer estrago. Pode se machucar os outros. Mas quando você dá para alguém bem treinado, alguém que sabe como manejar, como utilizar essa faca, esse instrumento afiado, pode causar grande benefício. Certo? Assim como a cirurgia, né? O cirurgião, ele utiliza a faca, faz cortes, né? Mas se bem com conhecimento ali, sabendo o que está fazendo e o propósito que está fazendo, essa dor, assim, acaba servindo para um bem, para a cura, né? Muitas vezes. Tem um comentário, Luiz? Sim, com relação a essa aqui, a palavra dos sábios são como aguilhões. Eu também me remeto a Provérbios 25, versículo 15, que ele diz assim: com muita paciência pode convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Então, você vê a capacidade que a pessoa tem quando ela usa a sua capacidade vindo pelo único pastor, né? De ter o efeito que, ou seja, quebrar até ossos, né? Então, é claro que aí está num sentido figurativo, mas está dizendo que quando a pessoa ela maneja a palavra de forma adequada, consegue trazer o efeito positivo. E quando ela fala também assim, pregos bem fixados, ou seja, toda a fundamentação da pessoa, né, no cristão, quando é proferido por um cristão, é um prego bem fixado, porque está alicerçado na rocha, né? Então, tudo aquilo que ele fala vem proveniente da rocha. Então, por isso que eu tenho um entendimento quando ele fala pregos bem fixados, ou seja, está firme, não tem como ficar sendo mexido. Isso é mesmo, e é assim que deve ser, né? Nosso relacionamento com Deus, com a palavra, como isso, deve ser algo que entre fundo no nosso coração e permaneça ali fixado, né? Agora, verso 12, quem gostaria de ler? Eclesiastes 12, 12. Posso ler? Então, pode ler, Eliane. 12, 12, né? Isso. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Obrigado. Então, ó, estudar demais cansa, né, a mente, cansa a carne. Não há limite para fazer livros. Então, não se empenhe demais nisso em livros, porque é algo ilimitado. Você pode fazer o quanto tiver, quanto quiser, e o conhecimento nunca vai acabar, nunca vai sempre ter mais o que aprender, Aqui coloca a dimensão, né? E também a importância de nós estudarmos, mas não demais. Se a gente estudar só estudar, vai cansar a nossa carne. A nossa mente, precisa de intervalos. Ficar um esforço muito forte só pensando, você tem que dar intervalos de descanso, de mudança de atividade, de exercício físico, para regular e ela poder voltar e exercer novamente com força, né? Esse é algo importante aí da questão do estudo. E agora pode falar, Luiz. Então, essa passagem já falou diversas vezes comigo, né? Estudar demais deixa exausto o corpo. E ela também está em sintonia como está lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 15, né? O trabalho do tolo o deixa tão exausto que ele não consegue achar o caminho de casa. Então, veja, tudo quando a gente anda com Cristo, está lá também em Provérbios, capítulo 3, né? Ele diz assim, filho meu, guarde contigo a sensatez e o equilíbrio.
andar com Cristo em todas as áreas da nossa vida, seja isso está em deficiência ou em excesso, Cristo sempre vai trazer para o equilíbrio. Então, eu acho isso muito interessante, né? Porque você vê, toda a palavra de Deus, ela sempre está para nos orientar para o quê? Termos uma vida equilibrada, em todas as dimensões. É isso mesmo. Pode repetir só os textos ali de Provérbios, a respeito do trabalho do tolo cansa, né? Não, esse que Eclesiastes capítulo 10, 15. Eclesiastes 10, 15, obrigado. E o O outro trabalho- daí é Provérbios 3, 3, deixa eu pegar aqui, 3, 25. Deixa eu ver se confirmar aqui, se é 3, 25, né? É 21. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca o perca de vista. Tem uma outra passagem também, agora eu não vou lembrar para não tomar. Diz que o sábio sempre tem o horizonte à vista. Ou seja, então a gente sempre tem que, quando a gente, é que eu falo, quando a gente busca Cristo, sempre a gente vai ter o quê? Sensatez e equilíbrio. é isso aí. E deixa eu só ver aqui, comparando com esse contexto, tem um texto também em Eclesiastes 1, verso 18. Que eu acho que iria ler ali antes. Julita, gostaria de ler para nós? Eclesiastes 1, 18. Posso ler. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. Olha só. Interessante esse verso. Saber muito há muito cansaço. Enfado, né? Cansaço, exaustão. E o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Você acaba sabendo de mais coisas, você acaba conhecendo melhor as coisas e você acaba sofrendo assim mais também. Pode falar, Luiz. Inclusive, essa foi a minha meditação diária de hoje, né? Eclesiastes capítulo 1, que ele diz, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Eu, quando leio essa passagem, eu me lembro muitas das vezes, né, da situação de Moisés, quando Moisés foi intervir pelo povo, que Deus tinha falado assim, Moisés, sai da minha frente que eu vou aniquilar, eu tenho visto que esse povo é um povo de servil dura, eu irei exterminar esse povo e trarei uma nova geração. É claro que Moisés ali naquele intuito, ele estava querendo interceder pelo povo. O Espírito de Profecia fala isso em Patriarcas e Profetas. Mas depois que Moisés começou a passar mais tempo com Deus, ele verificou que todas as decisões de Deus são inquestionáveis, né? Porque quando ele diz, quanto maior a sabedoria, então eu vejo isso porque tem pessoas que a gente vai falando de Cristo, né? E as pessoas cada vez tem aquelas pessoas que elas vão aceitando e tem outras pessoas que elas vão cada vez mais e mais rejeitando, né? Então é isso, que a gente já sabe pela palavra de Deus que determinadas pessoas elas não irão aceitar a verdade presente, né? E elas vão se perder. Então, quando a gente já tem esse conhecimento, ou seja, quanto maior sabedoria, a gente já sabe qual é o final, e aquilo ali vai trazendo o quê? Cada vez mais sofrimento, né? Tem uma outra passagem também lá em Provérbio, né, que diz que o justo é conhecedor da verdadeira justiça, né? Então, quando a gente começa a conhecer mais Deus, a gente vai vendo que há determinadas coisas que nem a gente vê, né? A gente conhece que o fim desse mundo cada vez mais é aumentar os homicídios, as coisas horríveis que a gente tem vindo no noticiário, e muitas das vezes as pessoas que estão no mundo falam, não, vai melhorar. Não vai melhorar. Por quê? A sabedoria está dizendo que a gente vai sofrer com as situações que há ao nosso redor. É verdade, exatamente. Às vezes Deus já avisa para que, né, nós tenhamos esperança, né? Que nós não fiquemos pegos de surpresa, não sejamos pegos de surpresa. E para terminarmos aqui, Eclesiastes 12, verso 13. A Glaucia, se puder ler para nós. De tudo que se tem ouvido, a suma é:
Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. E aí, Ivete, pode ler o verso 14. Né? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Muito obrigado. Aqui, então, nós vemos de tudo que se tem ouvido o fim não é onde acaba, né? O fim ali não é o término, mas é a conclusão. Como aquela expressão, a fim de, eu fiz isso a fim de conseguir tal coisa. Então é a finalidade. O fim é a finalidade, o objetivo final. Teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Aí muitos pensam, os mandamentos, quais são? Os 10 mandamentos. E quando entra um ponto de discussão ali a respeito do sábado, muitos dizem, não, o sábado era só para os judeus. Veja o que aqui é dito. Porque isso é o dever de todo o homem. Antes de haver judeu, Deus deu o sábado para Adão e Eva, como representante da raça humana, para todos, todo homem. Antes de haver povo de Israel, antes de haver hebreus no mundo, o próprio Abraão, se quiserem conferir lá, em Gênesis, capítulo 26, o verso 5, Deus falando a respeito de Abraão, né? E não sei se Abraão ainda estava vivo nessa época, talvez sim, talvez não, mas Gênesis 26, verso 5, nós lemos assim, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, as leis de Deus, os mandados dele, os mandamentos de Deus já existiam antes de haver um povo, chamado hebreus, a quem depois Deus confiou o conhecimento dele mais abundante, mais claramente, mais plenamente. Então, aqui nós vemos que qual o dever de todo homem é guardar os mandamentos de Deus. Temer a Deus e guarda os mandamentos de Deus. Por quê? Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Então, tudo o que até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, o juízo virá para todos. E a norma nesse juízo vai ser o quê? A lei de Deus. Por isso que é dever de todos guardarem a lei de Deus. Então, queridos, assim se encerra o livro de Eclesiastes, o último dos livros. Segundo livro, né, no caso, né, de Salomão, a respeito dessa questão de sabedoria. Existe mais um, né, que é o Cantares de Salomão. Quem quiser estudar, aprofundar ali, eu não pretendo estudar assim aqui no grupo, o livro de Cantares, mas ele tem várias coisas interessantes nele. Mas, no geral, agora peço que oremos para qual estudo fazermos, né? Se voltamos para Provérbios novamente, ou para qual direção seguir, né? No Clube da Sabedoria, os discípulos da sabedoria, né? E que sejamos agora, cada dia, sempre estudar a palavra de Deus e a seguir o conselho de Deus, temer a Ele e guardar os seus mandamentos. Beleza? Então, se quiser falar, Luiz, pode. Só para, em consonância com a gente viu aqui, que tema a Deus, obedeça os seus mandamentos, tem um provérbio que eu acho muito interessante, né? Só que ele está na versão da Nova Bíblia Viva. Provérbio 17, versículo 24. O objetivo do homem de bom senso é se tornar sábio. O tolo não sabe o que quer na vida e a cada dia muda de opinião. Então, eu acho que está muito alinhado com isso, né? Então, por exemplo, a pessoa que quer ser sábia, ela vai temer Deus e obedecer os seus mandamentos. Já o tolo, cada vez ele é que nem tá na palavra, é que nem uma cana a qual o vento vai levando. Cada dia ele é inconstante, né? E ele não sabe o que quer na vida. Então, eu gostaria de colocar isso. Muito obrigado aí pela contribuição. Então, queridos, nós encerramos então agora uma grande etapa aí
os dois livros, né, da sabedoria, Provérbios e Eclesiastes. E, então, pode fazer o comentário, Glaucio. É só rapidinho, quanto à questão do conhecimento em fado e tal, né? Eu vejo também, assim, a questão de como é importante a gente ter o conhecimento, por mais que ele possa nos trazer momentânea tristeza, por saber que muitos vão escolher não estar ao lado do Pai, ao mesmo tempo ele nos traz uma esperança muito grande, que aquela janela de tempo que a gente está passando de sofrimento, ela vai terminar, e que a gente está em busca daquela janela de tempo que será eterna, né? Então, é bom sim ter o conhecimento para a gente se fortalecer na rocha, né? É isso. E é importante a gente continuar estudando, cada dia mais. Eu, por mim, tinha esse estudo todo dia de manhã, das 5 às 6. Isso aí. Vamos, então, individualmente, né, pegar nossas Bíblias e deixar que Deus fale no nosso coração. Estudar, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Pega um guia de estudo, muitas vezes, para começar a ter conhecimento. Leia pelo menos uma vez a Bíblia inteira, né? Um ano bíblico, aí você já, pedindo o Espírito Santo para você já ter um conhecimento geral. Isso é algo útil. Mas estude ponto a ponto. Quando você ler, assim, o ano bíblico, há 3 capítulos, separe um verso ou 2, assim, que te chamaram a atenção para estudar bem eles, entender o que eles estão querendo dizer. Esses poucos versos, assim, estudados, valem muito mais do que muitos capítulos. E alguém tem mais algum comentário antes de orarmos? Então, queridos, vamos orar para encerrarmos. Vamos orar para encerrar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela bondade, privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Pedimos agora o Teu Espírito a guiar, qual a Tua vontade, que seja quais assuntos queres sejam estudados daqui para frente, nesse grupo, e ajuda-nos a compartilhar o conhecimento e sabedoria que Tu nos tens dado. Esteja cada um dos queridos, dos irmãos, nas atividades deles nessa nova semana. Guia-nos, pedimos o Teu Espírito e agradecemos porque já nos tens ouvido. E obrigado porque, como diz, tu disse aqui na Tua palavra em Eclesiastes, que o fim das coisas é melhor que o princípio. E agradecemos que terminamos esses livros de estudá-los, mas sabemos que tem muito mais ainda para ser aprendido. Guia-nos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, tenham uma boa semana. Que Deus esteja com cada um. Boa semana. Tchau, Eliciana. Até semana que vem. Abraço. Até semana que vem. Boa semana, pessoal. Boa semana, Dé. Só achei o verso ali que eu comentei na oração, Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Boa semana. Até mais. Boa semana. Abraço para tua mames.